A audição da Sra. Ministra da Cultura na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre as políticas para o património, as exonerações e nomeações realizadas, museus e monumentos, património cultural, Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, designadamente. Para introduzir o debate em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também, naturalmente, saudar a Sra. Ministra, agradecer-lhe a sua presença nesta comissão. O Partido Socialista quis ouvir a Sra. Ministra até para lhe dar a oportunidade de explicar ao Parlamento um conjunto de declarações que demonstram, na nossa visão, uma total ausência de política para o património e estratégia para a cultura. O que temos visto é uma pressa em exonerar e nomear, mas também demissões em rodo, que têm chegado ao nosso conhecimento, as mais recentes na Biblioteca Nacional ou as denúncias de abusos e paralisação incitada pelo novo Presidente da Património Cultural IP, já nomeado pela Sra. Ministra. Por isso eu começaria por lhe perguntar, em primeiro lugar, a Sra. Ministra em maio considerou desastrosa a reforma realizada nos museus, monumentos, palácios e património cultural. Não nos surpreende, porque lemos o programa do Governo e até a resposta do seu gabinete à pergunta parlamentar do PS, o adjetivo é sempre o mesmo, mas não passa disso. Não apresenta qualquer política alternativa ou proposta diferente. E é isso que é desastroso, na nossa opinião. Recordo que estamos a falar de um modelo de gestão que tinha apenas 5 meses de implementação e o seu Governo tomou posse em abril. O setor espera mais da tutela do que precipitações, impetuosidade, exonerações e demissões. Uma avaliação séria não se faz em pouco tempo e, se há dificuldades, é preciso reforçar, mas o que se assiste é paralisar. A nossa segunda questão prende-se com a forma como o Governo se relaciona com a empresa e institutos públicos. Como entende a Sra. Ministra, a autonomia da gestão de museus e monumentos EPE, com especial relevo para que o novo Estatuto atribui ao Conselho de Administração. Como acha que tal é compatível com as declarações que fez sobre a estruturação dos serviços, departamentos e recursos humanos? Não acha que tal é claramente uma ingerência direta do membro do Governo nas funções de autonomia conferidas à empresa pública e aos seus órgãos, que lhe atribuem a autonomia necessária, ao contrário do centralismo que a Sra. Ministra parece voltar a incutir à gestão dos museus, palácios, monumentos e património? Terceiro, tem sido interessante, apesar de preocupante, ver a corrida pelas exonerações e nomeações. Mas tem sido ainda mais interessante os despachos que a justificam. É que a Sra. Ministra, uma reforma que estava no terreno há apenas 5 meses, dirigentes que estavam em funções há apenas 5 meses e um Ministério em funções há menos de um mês, até pode exonerar. Mas pergunto-lhe, são os dirigentes ou é mesmo a falta de estratégia que se tem sentido e agravado pela falta de estabilidade que se vê? Volto a dizer, olhemos para as denúncias feitas na IP ou na Biblioteca Nacional. Quarto, ainda na corrida das nomeações, o facto mais caricato que vimos, e com toda a certeza a Sra. Ministra hoje terá aqui a oportunidade de explicar, é o comunicado que fez a 21 de maio. E cito, a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, nomeou ainda os presidentes do Teatro Nacional de São João, do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém. A pergunta é muito simples. Foi a Sra. Ministra que nomeou a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém? Com base legal. Recordemos que é ao Conselho de Administração e não à Ministra que cabe, nos termos do número 1 do artigo 8º do Estatuto, exercer todas as competências de gestão necessárias ao cumprimento da missão e dos objetivos da Museus e Monumentos de Portugal e, em especial, na alínea B, designar os diretores de Museus e Monumentos de Portugal e que deve seguir os trâmites do número 1 do artigo 16, ou seja, os diretores do MMP são nomeados por deliberação do Conselho de Administração após procedimento concursal de seleção para o efeito. Perguntamos, explique-nos estas nomeações e em que medidas elas estão em conformidade com o que acabei de lhe citar. Quinto, a Sra. Ministra tem falado muitas vezes em autonomia dos diretores. Uma boa premissa, mas sem conclusão. Como o pretende fazer? Extinguindo estes dois organismos? Sim, ou que novo modelo? O que existia na DGPC e que a Sra. Ministra classificou no passado de estagnado? É que esta é mesmo a grande questão que todas e todos os diretores de museus e profissionais querem saber. Aliás, se defende a extinção da reforma do património, eu perguntaria se essa é uma opinião sua ou do Governo. Recordo que o Sr. Ministro da Coesão, do seu Governo, rapidamente a veio contradizer, elogiando a reforma e negando qualquer retrocesso no que se refere às competências das CCDRs. Afinal,
Qual a orientação e articulação do Governo? Por fim, defendeu a política de permuta de bens entre museus, monumentos e palácios com vista a reforçar as exposições e a assegurar a sua maior fruição pública. E estou a citá-la. Para marcar o início, diligenciei uma permuta. E esta é a mesma grande diferença. É que, Sra. Ministra, certamente irá explicar a esta Casa. Mas lamento dizer-lhe, isto não é autonomia, é centralismo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que está aí uma enormíssima confusão. A Biblioteca Nacional foi nomeado o novo diretor da Biblioteca Nacional porque estava sem ocupação lugar. Tinha-se aposentado a doutora Inês Cordeiro, a anterior diretora da Biblioteca Nacional. A doutora Margarida Donas Boto foi nomeada para o Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém pelo Conselho de Administração da empresa Museus e Monumentos de Portugal, EPE. Apenas o gabinete anunciou essa substituição. Como se sabe, desde maio de 2019, eu exerci as funções de diretora do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. E, portanto, quando tomei posse, a 2 de janeiro, o lugar ficou vago. Estas nomeações são nomeações não definitivas em circunstância alguma, porque é fundamental, é imperativo cumprir os requisitos da administração pública e, por isso, são nomeações em regime de substituição que carecem agora da abertura de concurso e das respectivas... exato. Já agora também, senhora Deputada, fique a saber que também o Museu Nacional Machado de Castro, de onde provém a senhora Secretária de Estado, que exerceu as funções de diretora desse museu até à sua tomada de posse também, e o Museu Nacional do Azulejo ficou também sem diretor, porque o presidente do Conselho de Administração da empresa, Museus e Monumentos de Portugal, tem agora o Dr. Alexandre Paes como presidente. Portanto, são, evidentemente, atos da mais elementar necessidade de prover nos cargos de direção profissionais e profissionais competentes. Não abro mão desta noção e de todas as consequências que lhe estão implicadas. Relativamente à ausência de políticas para o setor do património, a única coisa que eu posso dizer à senhora deputada é que me provoca até assim uma espécie de constrangimento. Imagine-se. Constrangimento por si, senhora deputada, porque, na verdade, eu não o sinto. Há 20 anos comecei este trabalho de estabelecer uma relação entre as componentes académicas com a direção de museus e monumentos em Portugal. Comecei no Museu Grão Vasco em 2001 e abandonei funções, como disse, depois de ter passado pelo Museu Nacional da Arte Antiga e pela direção de outros equipamentos. É muito conhecida, aliás, a minha luta pela autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios em Portugal. E, portanto, devo-lhe dizer que se alguma coisa, se de alguma coisa eu não padeço, é da visão ou da ausência de políticas culturais para a área do património. Se a senhora deputada quiser que eu lhe apresente perspectivas, tenho todo o gosto, se me permitem não interromper, ouvi com toda a atenção e, portanto, agradeço agora a mesma atenção. De facto, a reforma empreendida pelo anterior Governo na área do património foi desastrosa, mas ela foi também desastrosa para a cultura em geral. Desde logo porque começou pela extinção das direções regionais de cultura, ou seja, pelo desmantelamento das estruturas de representação e da ação territorial do Ministério da Cultura.
Na extinção da DGPC, que foi muito aplaudida pelo setor porque a inoperância, o peso de uma estrutura incompetente e incompetentemente dirigida, que esteve na origem, evidentemente, da substituição que era clamada pelo setor, ou que o setor clamava há muito, desde logo pelas incompetências manifestadas na saída da obra, da pintura de primeiríssima importância, a descida da cruz de Domingos Sequeira, ao que seguiram depois inúmeros atos de manifesta incompetência e, portanto, não tive qualquer hesitação, até para travar e obstar a outros problemas, designadamente a execução do PRR, portanto, no que respeita às acusações de exoneração, declino totalmente os comentários da senhora deputada. Falava da extinção da Direção-Geral do Património Cultural. Já continuarei. Senhora Ministra, vai ter a oportunidade depois de continuar a responder também aos outros grupos parlamentares. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Sofia Carreira. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Dou as boas-vindas à Sra. Ministra e à equipa que a acompanha e começo desde já por registar a postura que apresentou com a sua chegada ao Ministério da Cultura, que é uma postura de Estado, preocupada apenas em garantir a continuidade institucional quando as coisas estão bem e registar quando as coisas estão mal, fazendo o necessário, tomando decisões, fazendo avançar e pondo em prática essas decisões. Essas, aliás, tem sido a postura do Governo, uma postura de diálogo, de aproximação na tentativa de encontrar pontos de convergência, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já tomou algumas decisões, para alguns polémicas e questionáveis, e por isso estamos hoje nesta audição. Mas muitas vezes é da polémica que nascem as soluções e que nasce a discussão que a sociedade, e neste caso o setor da cultura, necessita. Falo da política de património. É público que a criação do Instituto Público do Património Cultural e a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal trouxeram à cultura um grande desnorte. Não tendo sido acauteladas as carreiras dos profissionais da cultura, a organização e transição de processos, nem sequer acautelados com clareza quais os eixos de ação que cada um destes novos institutos iriam trazer ao setor. O caos efetivamente instalou-se. E sei do que falo porque há 3 meses exercia funções como museóloga e assistia ao desconhecimento técnico de quem depende de uma tutela. Quase sempre centrada na extinta DGPC, mas pasme, Sra. Ministra, o desconhecimento também existia nos técnicos que exerciam funções nas ditas tutelas. Por isso, não adianta insistirem na narrativa de que é necessário dar tempo à reforma. O Ministro, à época, não ouviu o setor, não garantiu a tranquilidade exigida ao sucesso de qualquer reforma. E por isso, Sra. Ministra, permita-me que lhe coloque de imediato a primeira questão, aliás, abordada pela bancada do PS. A Sra. Ministra adjetivou de desastrosa a reforma ao património, levada a cabo pelo Governo anterior. Abriu aqui uma introdução, se quiser desenvolver, agradeço. Sra. Ministra, creio que é urgente trazer a tranquilidade à cultura, fazendo as reestruturações necessárias para que o processo e os técnicos voltem a avançar com segurança. E aqui importa falar de processos gravíssimos e muito importantes para o país, nomeadamente no PRR. Muito ameaçado não pelas medidas que a Sra. Ministra tomou, mas por uma reforma infeliz. É isto que estamos a falar. Sra. Ministra, e nesta fase da minha intervenção, levanto outras questões que podem ser esclarecedoras para o que nos trouxe hoje. Ouvimos da bancada socialista e que a postura do Ministério da Cultura contraria as boas práticas, exemplos e bons resultados que modelos semelhantes têm em outros países. Quais práticas? Questiono. Como justifica a demissão dos responsáveis dos Museus e Monumentos e da Património Cultural ao fim de menos 4 meses de trabalho nessas equipas? E mais, questiono, demitiu o Dr. Pedro Sobrado do Museu, substituiu dos Museus e Monumentos de Portugal, porém nomeou para São João. Considera que a substituição de Pedro Sobrado acontece por uma questão de competência? É importante refletir esta questão.
Para além, não há desconhecimento, senhora deputada, não há desconhecimento. Para além da sua experiência como diretora em museus nacionais, como o Mená, o Grão Vasco, mais recentemente a Torre de Belém, o Ministério e o Mosteiro dos Jerónimos, muniu-se de mais informações para justificar a sua decisão? Quais? Foi no governo do PSD de Passos Coelho que foi criada a DGPC, extinta pelo anterior governo do PS. Teve indicações do governo AD para voltar ao modelo anterior? Era importante também abordarmos esta matéria. Também temos ouvido da bancada do PS que estas alterações que o Ministério tem feito demonstra não só uma avaliação, não uma avaliação da organização do modelo de gestão do património, mas uma precipitação e um padrão já manifestado em outras pastas deste governo que pretende reverter só por reverter, sem qualquer estudo, planificação ou visão para o setor. Senhora Ministra, não quer demais explicar ao Partido Socialista o quanto está errado. Peço-lhe que comente estas afirmações. Por último, a Senhora Ministra é conhecida como sendo uma defensora na gestão de risco em património, tendo sido pioneira no estudo das alterações climáticas e no imperativo da sua mitigação. Na reforma recente, de que modo foram acauteladas estas questões tão atuais? E porque já me alonguei, termino, Senhora Ministra, desejando que traga à cultura a tranquilidade e o reconhecimento que merece e que faça todo este processo de forma integradora e humanizado. Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra a Senhora Ministra da Cultura. Faça favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada. Se me permite, vou concluir enfim, a apresentação de alguns motivos, mas vou, tal como a senhora deputada muito bem sugeriu, inscrevê-lo já nas questões que me coloca e que são muito oportunas. Como dizia, foi desastrosa a reforma e são desastrosas as suas consequências, a razão pela qual foi necessário, de imediato, intervir para que o caos fosse, de alguma forma, controlado, limitado nos seus efeitos. O Ministério da Cultura, como dizia, foi gravemente afetado na sua ação governativa, foi gravemente afetado no cumprimento da sua missão, tendo desaparecido do território nacional. Desapareceu do território nacional. Com a extinção das direções regionais de cultura e com a transferência de competências de uma forma não equilibrada e não generalizada para as CCDRs. E, portanto, nós vemos que a um desmantelamento de estruturas não se segue uma boa solução. Portanto, a reforma tem, de facto, que ser revertida no que respeita ao desaparecimento do Ministério da Cultura do território nacional e isso vai, naturalmente, verificar-se a breve prazo, quando for possível enquadrar uma das metas do programa de governo, designadamente a necessidade, o imperativo de refundar a estrutura orgânica e territorial do Ministério da Cultura. É fundamental garantir a sua presença. A senhora deputada perguntar-me-á, considera que se devem reconstituir ou repor as direções regionais de cultura? Eu nunca regresso ao passado. Muito bem. É fundamental garantir a presença do Ministério da Cultura a partir, evidentemente, de uma melhor articulação e de uma clarificação com as competências das direções regionais, das CCDRs, mas é também fundamental não ignorar a rede, a fundamental estrutura, enfim, da existência do país enquanto tal, que são as autarquias. E, portanto, o Ministério da Cultura dispõe, felizmente, distribuído pela globalidade do território nacional, monumentos, tem as estruturas das catedrais, dos castelos, dos palácios, dos sítios arqueológicos. E se essa realidade patrimonial ficou completamente desprotegida e desamparada no âmbito desta reforma, também é importante perceber que o Ministério da Cultura
posicionar-se a partir dessa rede de museus e monumentos e de estruturas que representa, porque não unidades patrimoniais territoriais instaladas nas estruturas que são tuteladas pelo Ministério da Cultura e que agora ficaram ao abandono, em total desproteção no que diz respeito ao território nacional. Esta reforma ignorou o país, mas também ignorou os técnicos do património, os trabalhadores que não foram auscultados, as entidades patrimoniais, as associações. Aliás, eu devo dizer que no dia 23 de junho, creio eu, que foi essa a data, nós, a Sra. Secretária de Estado e eu, tivemos a oportunidade de reunir, porque endereçámos um convite com a Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, com a Associação Portuguesa de Museologia, com uma profissional muito experiente na gestão e no cumprimento de missões que ultrapassam a gestão, a doutora Ana Paula Amendoeira, que já foi diretora regional de Cultura e é agora vice-presidente de uma das CCDRs, também com o Conselho Internacional dos Museus, também com o Conselho, portanto, delegação portuguesa, também com o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, em Portugal, e com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Temos à nossa disposição, porque podemos contar com a generosidade destes representantes legítimos, enfim, da estrutura patrimonial em Portugal, com documentos preciosos que não só nos traduzem uma primeira aproximação avaliativa da reforma empreendida, a uma só voz, há críticas relativas não apenas à reforma da cultura, mas às políticas culturais para a área do património, que aí sim parecem não existir. Uma entidade pública empresarial pode e deve ser criada para agilizar a gestão. Gestão, queremos dizer, os fluxos turísticos, as bilheteiras, ou seja, tudo aquilo que diz respeito, eventualmente até a contratação. E eu aqui tenho alguma distância crítica. As carreiras dos trabalhadores. Senhora Ministra, peço desculpa e peço à Senhora Deputada para desligar, porque eu só agora é que reparei, também faz interferência. Mas vai continuar a responder às intervenções dos diferentes grupos parlamentares. E para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. O Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra da Cultura, Sra. Secretária de Estado. Embora algumas das questões tenham sido já aqui sido abordadas, o Chega não pode deixar de recolocá-las e, portanto, passo a colocar as nossas questões. A reforma conduzida pelo Partido Socialista, que resultou na criação de Museus e Monumentos de Portugal e de Património Cultural, foi criticada desde o seu início por Vossa Excelência, por centralizar a gestão e burocratizar processos, afastando-se dos princípios de autonomia e eficiência que deveriam nortear a administração do património cultural. As suas recentes declarações, classificando a reforma socialista como desastrosa e as subsequentes exonerações dos dirigentes, sugerem uma abordagem desprovida de avaliação fundamentada. E assim pergunto se a avaliação desastrosa desta reforma, como afirmou, é baseada em critérios objetivos ou tem apenas motivações políticas? E pergunto que planos tem o seu Ministério para corrigir os erros identificados na reforma. Consideramos bizarra a incorporação do arquivo de documentação fotográfica do CIPA numa app, retalhando o que resta da DGMN, destruída de forma criminosa em 2007 pelo governo de Sócrates. Na sua opinião, este arquivo não deveria ser incorporado no Centro Português de Fotografia? Concorda com a entrega às CCDRs do poder de apreciação de interesses de proteção patrimonial nos municípios, quando são os mesmos que mandam nas mesmas CCDR? É que os municípios passaram a ser, em simultâneo, proponentes de intervenções em zonas classificadas e juízes sobre a sua viabilidade através das próprias CCDRs.
Ativos museológicos e patrimoniais que estavam a ser geridos a nível regional pelas DRCs passam agora a ser geridos a nível nacional. É o caso das sedes catedrais de todo o país, do Museu de Lamego, do Museu de Santa Clara a Velha em Coimbra, do Convento de São Bento de Castries em Évora, da Fortaleza de Sagres. Concorda com o facto de se retirar da gestão regional equipamentos culturais para colocar na gestão nacional, centralizando competências? A distribuição dos equipamentos culturais, até agora concentrados na DGPC ou nas DRC, pela Museu e Monumentos de Portugal, EPE, e pela Património Cultural, IP, é uma verdadeira irracionalidade. Porque está o Mosteiro de Alcobaça na primeira e o Mosteiro de Tibães no segundo. Ou o Museu Nacional de Arqueologia na primeira e o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática no segundo. O que tem, Sra. Ministra, a dizer-nos sobre isto? Muito obrigado. Para continuar a intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Ministra da Cultura, Secretária de Estado também. Eu gostaria só de dar 2 notas relativas à matéria das políticas de devoluções que discutimos há pouco. Obviamente está enquadrado também na matéria do património e é de uma forma muito sucinta. A Sra. Ministra, obviamente, na audiência anterior, revelou uma certa abertura nesta matéria e é importante também fazer e deixar um pequeno lembrete. No dia 27 de abril houve um comunicado que foi publicado pela Presidência do Conselho de Ministros que referia de uma forma muito objetiva que não esteve e nem estava em causa nenhum processo ou programa de ações específicas com esse propósito. Portanto, nesta manhã ficamos novamente confusos em relação a esta matéria, não nos parece muito claro. A Sra. Ministra disse também há pouco que há muito a ser feito e, de facto, há muito a fazer e é por essa razão que eu lhe gostaria de colocar as seguintes questões. Primeiramente, relativamente ao Instituto Património Cultural, com competências de classificação, proteção e valorização, como aqui já mencionou há pouco, surge também uma questão relativa à aplicação, à execução do PRR. E, dada óbvia paralisia neste momento na execução destes fundos, a questão que lhe coloco em primeiro lugar é que medidas vão ser tomadas para a resolução desta matéria. Em segundo lugar, gostaria também de colocar uma outra questão, já foi mencionada há pouco pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e respondido também pela Sra. Ministra, relativamente à reforma desastrosa que há pouco mencionou. A questão que lhe coloco é muito simples também, se poderia indicar quais é que foram as razões específicas que motivaram as exonerações dos dirigentes de ambos os órgãos já mencionados. Coloco-lhe também uma terceira questão, Sra. Ministra, que é relativa à revisão profunda que mencionou recentemente da empresa Museus e Monumentos de Portugal, que passa a delegar competências amplas nos dirigentes de cada entidade tutelada. Poderia especificar que competências são estas? E termino apenas com o seguinte apontamento. A cultura, de facto, Sra. Ministra, é o conjunto dos bens intelectuais acumulados no decorrer de um período de história de uma determinada população. E a preservação do património, de facto, está associada também a essa variável e torna-se, por isso, parte fundamental naquela que é a identidade portuguesa e naquilo que verdadeiramente significa ser português. E acredito verdadeiramente que esta missão também é sua. E por isso desejo-lhe toda a sorte nesta missão e que possa representar Portugal da melhor forma. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, a extinção da DGPC e a criação de 2 estruturas completamente distintas, na sua natureza jurídico-administrativa e nos bens patrimoniais que coube a cada estrutura tutelar, esta reforma é desastrosa. Como muito bem disse o Sr. Deputado, porque é que o Mosteiro de Tibães está no Instituto e Alcobaça está na empresa? Foi criado um instituto e uma empresa, um instituto público e uma empresa. E a empresa, vamos até mais longe, a empresa que foi criada para agilizar práticas de gestão, vê-se com poderes de autoridade para deter os grandes monumentos,
os principais tesouros artísticos, porque tutela 38 museus, monumentos e palácios em toda a extensão territorial do país. Uma empresa criada para agilizar práticas de gestão não pode, em circunstância nenhuma, ser decisiva nas políticas culturais públicas do património. Não pode. Fluxos turísticos, até agradeço que sejam entregues a uma empresa privada que, de repente, ou não de repente, desconcentra a procura turística de monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre do Bem, cuja procura ultrapassa a capacidade de acolhimento, e os redistribua pelo país. A bilhética, as ferramentas de gestão, os meios devem ser, na verdade, ou podem ser, não têm que ser, mas podem ser. Eu, na verdade, reconheço a necessidade de agilizar as práticas de gestão, mas não posso admitir, e aqui não posso admitir de todo, é um imperativo que me mobiliza por inteiro, também à Sra. Secretária de Estado, não podemos que uma empresa se veja dotada de poderes de autoridade em políticas culturais como a classificação de bens, o estudo e a conservação, a credenciação de unidades museológicas, até a expropriação em alguns momentos, e que isto venha do Partido Socialista é absolutamente surpreendente. Como é que se confundem as políticas culturais da área do património com uma empresa que agiliza, privatiza-se o ouro do património português. Desmantelam-se as estruturas, ignora-se o país e depois criam-se duas empresas, duas entidades, um instituto que tem a sua guarda, ou seja, que tutela as catedrais, os sítios arqueológicos, os castelos, as fortificações. E a empresa fica com a fonte de receita. E captura os trabalhadores numa situação altamente crítica. Os trabalhadores estão capturados numa empresa. E também queria dizer outra coisa que é muitíssimo importante. Esta reforma também foi desastrosa porque não ouviu, não auscultou, não envolveu. No dia 23 de junho, os dirigentes foram chamados ao Palácio Nacional da Ajuda para tomarem conhecimento de uma reforma que foi conduzida no absoluto sigilo. Sem qualquer envolvimento, todas as entidades patrimoniais. É evidente que há estruturas que se têm que consultar obrigatoriamente, como se eu não percebesse de administração pública ou não estivesse mais do que, enfim, familiarizada com a gestão de equipas, com a gestão de equipamentos culturais. Agora, que uma reforma não tenha envolvido, não tenha mobilizado, não tenha auscultado, os trabalhadores até ao presente ainda estão sem porque, na verdade, eu, de uma forma muito imediata, agi. Mas reparem, e peço a maior atenção para este comentário. 5 meses foram suficientes para que esta reforma fosse implementada. E 5 ou 6 meses não eram suficientes para que nós, dirigentes, tivéssemos identificado o caos em que estava o tecido museológico nacional. Não se acautelou um regime de transição, não se esclareceram os trabalhadores que estão, evidentemente, foram desconsiderados, foram os próprios... Pronto. Senhora Presidente... Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sra. Secretária de Estado está aí a controlar o uso do tempo. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou registar, utilizar e reproduzir o tratado antiliberal que a Sra. Presidente, que a Sra. Ministra aqui fez e aplicá-lo a outras áreas estratégicas do país, porque não é só a cultura
não é só a cultura que é estratégica e não é só na cultura que nós não podemos oferecer a uma empresa a determinação das políticas fundamentais do país. Isso deve-se aplicar a outras áreas estratégicas determinantes para o futuro do Estado e da vida do nosso povo. Mas feito esta declaração prévia, que já faz antever alguma concordância com as críticas que têm sido feitas à reforma feita pelo anterior Ministro, que eu sempre disse que era um liberal e, portanto, também não me espanta nada algumas das decisões que tomou. Mas, independentemente disso, há aqui uma questão que se sobrepõe e sobre a qual eu gostaria de ouvir a Sra. Ministra, e tem a ver com as denúncias que foram feitas pelos trabalhadores, numa carta que nós todos recebemos, sobre a situação do património IP e da nova direção que foi nomeada já pela Sra. Ministra em junho, do Dr. João Soalheiro. E as denúncias são graves. São denúncias de substituição de chefias, de autoritarismo, de ameaças com procedimentos disciplinares, são denúncias de intimidação. Eu até cheguei... Há aqui coisas que eu me vou até privar de ler, mas desde insinuar ou informar que aos trabalhadores do património faltam boas maneiras e formação em boas maneiras, até outro tipo de bullying e de intimidação, há relatos de coisas muito, muito graves do ponto de vista de direitos laborais e de relação hierárquica entre chefias e trabalhadores. E, portanto, para além do caos que nos relatam que esta situação está a instalar no Instituto Público do Património, há um problema aqui de facto de relações laborais e de eventuais infrações por parte da nova direção. E era sobre isto que eu queria ouvir a Sra. Ministra. E como a Sra. Ministra tende, e é normal porque tem muitas coisas para falar e nós ainda não tivemos uma audição regimental, tende a falar de vários assuntos que todos eles em cima da mesa, eu queria centrar-me neste e saber se a Sra. Ministra tem conhecimento destas queixas destes trabalhadores, se as nega, se as averiguou, se as vai averiguar, como é que vai lidar com estas queixas que são muito graves. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Longe de mim fugir a uma questão tão sensível. Na verdade, tomei conhecimento ontem, através de um contacto de um jornalista com o gabinete, da existência de uma denúncia anónima que foi enviada ou que terá sido enviada não apenas para a comunicação social, mas também para os senhores deputados. Eu devo dizer que me surpreendeu muito e condeno a metodologia, porque há instâncias na tutela para que essas eventuais atitudes desviantes ou comportamentos ou práticas que, na verdade, não são inadmissíveis, tal como são descritas, não tenham sido comunicadas. Portanto, antes da comunicação social. E eu tenho dito isto nas relações que o Ministério tem estabelecido com diferentes organismos, estruturas fundacionais, etc. Estou sempre aberto ao diálogo, sempre acessível. Sou, por natureza, uma pessoa acessível e aberta ao diálogo. Tenho essa obrigação. Durante anos fui professora, tenho essa qualidade, como todos os professores têm, ou pelo menos é uma das qualidades que eu reconheço à comunidade que tem o douto e nobre dever de transmitir o conhecimento. Eu, na verdade, imediatamente, Sra. Deputada, pode ficar tranquila, porque eu imediatamente comuniquei à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, através do gabinete, evidentemente, a carta anónima que foi distribuída sem que me tenha sido dado conhecimento interno. É evidente que o que é descrito é grave. Eu vou apenas dizer que é grave no sentido
de um excesso de palavras, eventualmente, enfim, de alguma atitude mais, enfim, que não se articule de maneira nenhuma às condutas que nós possamos reconhecer como adequadas. Mas, na verdade, o Dr. João Soalheiro foi nomeado por mim a partir do seu currículo, é uma pessoa que eu admiro muito do ponto de vista do seu conhecimento e da sua experiência, foi diretor regional de cultura e interessava muito um profissional com esse perfil, com essa experiência, com esse conhecimento, sobretudo porque a exoneração do antigo diretor-geral da DGPC, acerca da qual já aqui falámos, e a sua substituição exigiam, sobretudo tendo em consideração a obrigatoriedade de recuperarmos o atraso no cobrimento do PRR e, sobretudo, em face desta desastrosa, porque será sempre desastrosa, reforma da cultura e do património levada a cabo pelo anterior governo e neoliberal também, senhora deputada, na verdade, fazendo suas as minhas palavras. E, portanto, devo dizer que o Dr. João Soalheiro foi... os motivos, os critérios que levaram à sua nomeação são a competência. Também para que fiquem, enfim, serenadas eventuais manifestações de incompreensão, é importante dizer que a transição em chefias coloca sempre, levanta sempre problemas de uma certa, enfim, de um certo desassossego. Há averiguações em curso relativas à conduta do Dr. João Soalheiro. Ele está nomeado, evidentemente, em regime de substituição e a aguardar a abertura do concurso. Portanto, não se trata de uma nomeação sem retorno. E é importante assumir aqui, na verdade, o princípio das averiguações para que não haja qualquer dúvida relativa à conduta, ao dever ético, enfim, àquilo que são as práticas, não apenas recomendáveis, mas obrigatórias, em matéria de relações laborais, em matéria de relações interpessoais. Não concebo a arrogância no exercício do poder político, não a admito e, portanto, evidentemente que temos absolutamente que desvalorizar por um lado, mas valorizar por outro. Portanto, eu penso ter respondido à senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, senhora Ministra. Para encerrarmos esta audição, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha Coelho. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, queremos, obviamente, uma vez mais agradecer a sua disponibilidade e as respostas que nos deu, mas, infelizmente, eu neste encerramento terei que dizer que, na verdade, eu poderia voltar a perguntar todas as questões iniciais que fiz, porque, em boa razão, a Sra. Ministra não respondeu à maioria das questões. Estas audições servem para isso mesmo, sabemos que é a primeira vez que se dirige a este Parlamento, mas de facto compete à Assembleia fiscalizar aquilo que é a ação do Governo e contará da nossa parte para ter essa ação proativa na fiscalização e também no diálogo aberto que o Partido Socialista sempre teve. Mas deixe-me ver se nos entendemos. Assumiu aqui que a nomeação para os Jerónimos foi feita pelo Conselho de Administração. Penso que não ouvimos mal, que assumiu que a nomeação foi feita pelo Conselho de Administração. Mas o que é público e publicado pelo seu Ministério, no comunicado não diz isso. E, repito, a Ministra da Cultura nomeou ainda os presidentes do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. Portanto, se houve aqui alguma confusão, não foi naturalmente o Partido Socialista que a provocou, porque é um comunicado que é público, ipsis verbis com estas palavras e publicado no site do Governo. Portanto, o Partido Socialista única e exclusivamente está a citar algo
que foi criado pelo seu Ministério. Mas há algumas questões que, de facto, nós gostaríamos de continuar a reforçar, até para sairmos daqui com alguma clarificação. Voltando à reforma, o que podemos depreender também desta audição é que a Sra. Ministra assume aqui extinguir uma empresa pública, que é Museus e Monumentos. Eu volto a perguntar, a Sra. Ministra e este Governo pretendem reverter a criação da empresa Monumentos de Portugal, Museus e Monumentos de Portugal, EP, e o Instituto Público Património Cultural? É essa a política que a Sra. Ministra assume hoje aqui para o futuro da política cultural do património feita por este Governo? E se assim é, qual é que é a proposta alternativa? É que nós, efetivamente, gostaríamos muito de saber qual é que é a alternativa. É voltar à DGPC? Eu quero voltar a recordar. É que o seu colega de Governo, o Sr. Ministro Castro Almeida, disse, e posso mostrar, Castro Almeida recusa tirar competências às CCDRs. E, portanto, o que eu quero saber é se isso é uma posição do Ministério da Cultura ou é uma posição do Governo. Por fim, eu só queria deixar uma outra questão também, que tem a ver com aquilo que a Sra. Ministra também, no seu discurso público em Viseu, disse em relação à criação de um voucher para os museus. Também queremos saber, porque essa foi de facto uma proposta apresentada, se isso foi sustentado em algum estudo, se a perda de receita vai ser compensada por alguma indenização compensatória, quantos dos visitantes nacionais pagantes vão mais de 52 vezes por ano aos museus, quantos vão menos e hoje pagam e vão deixar de pagar, como vai compensar a Museus e Monumentos enquanto essa empresa efetivamente ainda existir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, na verdade, não tive tempo há um pouco de terminar a minha exposição no que respeita à visão para que esta reforma seja revertida. Há muitas possibilidades e, desde logo, eu não vou repetir o processo. Eu não sou arrogante, não faço as coisas sozinha. Já iniciámos o processo de auscultação para uma primeira avaliação da reforma, não apenas em abstrato, com a criação de uma empresa e de um instituto, porque eu devo dizer que a reforma peca logo por colocar o património indistinto e indiviso numa situação de assimetria, numa situação de... numa situação de absoluta vulnerabilidade. Absoluta vulnerabilidade. Esta reforma coloca o património em absoluta vulnerabilidade e provocou o desaparecimento do Ministério da Cultura no território nacional português. Eu não tenho nada contra competências da área cultural no âmbito das CCDRs. Não se trata aqui de uma disputa entre o Ministério da Coesão Territorial e o Ministério da Cultura. Nós estamos em sintonia no Governo. De resto, esta reforma administrativa, geral e sectorial, está a ser empreendida através do diálogo, da abertura, da troca de ideias. A senhora deputada está completamente habituada, com certeza, a estes processos, porque quem é que faz uma reforma tão séria, tão profunda, de uma forma completamente sigilosa, isolada, depois de apresentado no Palácio da Ajuda o processo, ou as consequências, portanto, enfim, a natureza da reforma, não se seguiu um período alargado de debate, de auscultação, de pedido de contributos ao setor. Não. Houve 10 dias para fazer chegar uma, enfim, abordagem crítica eventual à proposta que estava absolutamente fechada. Eu fiz essa abordagem. Eu enviei, na verdade, comentários críticos, tive até a concordância dos meus colegas que dirigem Monumentos Património Mundial, porque nós funcionávamos muito no âmbito da Direção-Geral do Património Cultural, e por razões óbvias,
temos elementos comuns. A direção de monumentos classificados como património mundial e, portanto, uma responsabilidade acrescida. Eu permito ao Sr. Deputado que me interrompa, mas gostaria de perceber qual foi a pergunta, porque eu não Sra. ouvi. Ministra, não entenda como uma interrupção, porque são apartes que são bem. regimentais. Agora, quando prejudicam, Não. se houver um ruído de fundo que possa prejudicar o raciocínio e a reflexão, obviamente que eu tenho feito sinais para que os senhores deputados não se manifestem e para que se mantenham em silêncio. Agora, tem havido apartes de todo lado, que são os apartes regimentais, que não possam perturbar e isso são bem. toleráveis. Faça favor, Sra. Ministra. Senhora Presidente, eu na verdade não critiquei a interrupção, é que eu não percebi a pergunta e, portanto, estava generosamente a tentar perceber para responder ao Sr. Deputado. Portanto, não foi uma crítica, foi, pelo contrário, o dever do diálogo. O dever do diálogo. Nós não podemos abandonar o país à sua sorte e não podemos fazer reformas sem esgotar as possibilidades de enriquecer. E esta foi desastrosa. Eu tenho que repetir isto até à exaustão. De que modo é que a podemos reverter? Há muitas formas. Desde logo, não, Senhora Deputada, não quero regressar à Direção-Geral do Património Cultural. Tive uma péssima experiência, sobretudo pela incompetência com que foi dirigida nos últimos tempos. Por outro lado, deixe-me também dizer, Senhora Deputada, é fundamental respeitar os trabalhadores e colocar o património numa situação de simetria. No passado, nos anos 90, tivemos e é bom revisitar o passado. No passado tivemos uma experiência bastante oportuna, no sentido em que reconhecemos, todos os profissionais da área do património, reconhecemos que corresponde a um dos períodos de ouro, digamos assim, na história da gestão do património. Foi nos anos 90, quando o Instituto Português do Património Arquitetónico e o Instituto Português de Museus, dirigidos respectivamente pela doutora Simoneta Luz Afonso, os museus, e pelo doutor Luís Calado, com a vice-presidência de um grande historiador de arte, doutor Paulo Pereira, e o que é que está aqui em causa? 2 institutos que partem do princípio da descoincidência estruturante entre um museu e um monumento, e não da visão do património a partir de uma visão economicista. Aquele é fonte de receita, aquele não é. Olha, os castelos ficam para ali a cair, também não nos dão dinheiro e depois logo vamos ver como é que se resolve. Senhora Ministra, com toda a tolerância, porque aqui era só 3 minutos de que dispunha, haverá mais oportunidades para continuarmos este debate. Neste momento, resta-me agradecer a sua presença e da Senhora Secretária de Estado e desejar-lhes felicidades, porque se as coisas correrem bem, será bom certamente para o país, assim esperamos. E agradecer também às senhoras e aos senhores deputados e às senhoras e aos senhores jornalistas que também nos acompanharam nesta audição. Nós ainda temos uma terceira parte e, portanto, ainda vamos continuar. Eu vou apenas despedir-me